Cristo é a única saída, é o único caminho, de fato, para conseguir, né, vencer o pecado, vencer a carne maligna. E isso é uma verdade fundamental dentro das Escrituras. Por isso é importante chegar a uma conclusão sobre isso a partir do que está escrito e procurar viver de acordo com o que realmente é colocado ali, entende? Porque as pessoas podem tentar fazer várias coisas e tal, e no fim não vai dar em nada. A única coisa que a pessoa vai perder tempo, e é como que nem se fala, né, que não ter tempo para Deus é perda de tempo. Então logo é necessário tomar um verdadeiro caminho e segui-lo dentro da perspectiva, né, que se tem da existência e tal. Jesus, ele declarou ser o caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem condições que realmente os homens, eles é como se eles estivessem presos, né? E portanto, se não enxergar a real prisão na qual o homem se encontra, vai ser difícil realmente ele conseguir ver a necessidade de Cristo e assim conseguir ser perdoado dos seus pecados, entende? Inclusive é dito em Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, né? Então assim, existe essa questão do pecado. Pecado é a transgressão da lei, né? E o único caminho então para se libertar do pecado é seguir Jesus Cristo, receber o perdão dele, também suas graças divinas, para assim conseguir vencer o mal. Lá em Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E assim, em termos de transgressão, todos fomos afetados, né? Romanos 5:12: portanto, como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em determinado ponto da vida, da existência. Então é necessário receber o perdão de Cristo. Justamente todo o caminho que ele traçou foi em virtude disso, de ser a propiciação pelos pecados do ser humano, e assim fazer com que eles, pela fé nele, o arrependimento, pudessem herdar a vida eterna, saber os que creem no seu nome, né? E esse dom de Deus, ele é bem nítido dentro das Escrituras, né? Porque a gente sabe que, de acordo com o texto, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, isso foi disponibilizado a todos. A gente pode perceber isso lá em Apocalipse 22:17, quando fala: e o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede vem, e aquele que quiser tome gratuitamente da água da vida. É quem quiser. Cristo, ele não vai forçar ninguém a receber o perdão dele, ou mesmo a reconhecer os pecados e se arrepender. A pessoa, ela tem que escolher, né, seguir a Cristo ou não, guardar os mandamentos ou não, e buscar santidade ou não. Então tem toda uma questão de livre-arbítrio também nesse sentido. E aqui é bem claro, né? Aquele que quiser. Quem quiser saber a vontade dele conhecerá também a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se ele fala de si mesmo. Então, esse dom gratuito, essa vida eterna, envolve essa questão. Lá em 1 João 5:11 diz o seguinte: e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Então, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, porque o testemunho realmente foi dado. Deus deu a vida eterna à humanidade, e essa vida está nele, está em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Então é no Deus Filho, é no Filho de Deus. Ao receber o Filho de Deus, o que a gente pode obter? O que nós temos nele? Diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, que eu tinha explicado, né, nesse sentido. Jesus uma vez mencionou que se a pessoa amar mais o pai, a mãe, os filhos, a mulher e até mesmo a própria vida, essa pessoa não seria apta a ser discípulo dele. Quer dizer, há essa questão da renúncia para seguir a Cristo e ir até o fim, né, dentro dessa missão. De que outra forma é declarada a mesma verdade, né? A gente encontra lá em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quer dizer, a ira de Deus contra aqueles que não creem no Filho, contra aqueles que não guardam seus mandamentos, entende? Todo aquele rol, né, de verdades que existem, que formam a firme plataforma da verdade presente, deve ser crido por aqueles que então desejam ser seguidores dele, porque senão permanece sobre esses indivíduos a ira de Deus, né? Porque ele não veio necessariamente na primeira vinda para julgar o homem, ele veio para salvar, mas na segunda vinda ele não só virá para julgar, mas também para condenar aqueles que tanto o traspassaram como também negaram sua palavra e o seu testemunho. Depois de receber verdadeiramente
verdadeiramente a Cristo, cuja vida será manifestada nele, né? A gente vê essa questão também lá em Gálatas 2:20, né? Que quando a pessoa aceita Jesus, as coisas se transformam, ela passa então óbvio, com o esforço humano e o poder divino, tendo aí a possibilidade de vencer os pecados, né? Paulo exemplifica muito bem isso na existência dele. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Que condições estão todos antes de serem vivificados, porque muitas vezes as pessoas já estão mortas em delitos, em pecados e tal, mas lá em Efésios 2:4 e 5 fala: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E lá em 1 Pedro fala, né, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então, se vê essa questão do novo nascimento, da forma que as pessoas recebem de fato a graça de Cristo e como elas podem usar isso para vencer o pecado. No geral, dentro das igrejas cristãs protestantes, até mesmo dentro da igreja católica, não é ensinado ao povo a buscar vencer o pecado. A gente sabe, de acordo com o livro de Hebreus, que Jesus ele está oficiando no santuário celestial como sumo sacerdote, e assim como o papel designado pelo antigo Israel, acerca do sumo sacerdote, ele faz uma obra de juízo, pois ele entrava apenas no dia da expiação, e é necessário então que o povo se arrependesse, confessasse seus pecados e assim procurasse viver em novidade de vida. Caso contrário, quem não fizesse isso, quem não buscasse afligir a sua alma e buscasse de fato o perdão dos pecados naquele dia, era cortado do povo de Deus. Da mesma forma, Cristo, ao entrar no santuário celestial, no lugar santíssimo, ele de fato proveu o perdão, né, para as pessoas, só que esse perdão é dado até um certo tempo, porque ele não vai ficar lá para sempre recebendo os pecados e perdoando, entende? Porque tem que se cumprir o que está escrito lá em Apocalipse 22, né, quando fala ali que o justo continue justo e o injusto continue injusto, entendeu? O santo continue na prática da santidade e tal, e o justo na prática da justiça. Então é importante entendermos esse ponto aí para não perder a oportunidade, não acontecer o que aconteceu lá no livro de Jeremias, né? No capítulo 8, quando ele fala findou o verão, passou-se a cega, mas nós não estamos salvos. Então assim, é necessário entender esses aspectos. E lá em Pedro fala justamente isso, né? Tendo nascido de semente, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal, agora para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem, colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, e ele se voltava a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então ele vai responder justamente essa pergunta, né? Quando o homem transgrediu pela primeira vez, o que foi feito para evitar impedido de viver sempre em pecado, né? Não pode existir isso no universo, um pecador imortal, mas porque a lei de Deus ela tem essa dupla face, né? Ela transgredida faz mal para quem transgride, mas também faz mal para Deus, né? Que é o autor da lei. E uma pessoa eternamente pecando não pode existir. É por isso que Cristo veio justamente pagar essa dívida que o ser humano tinha para com a lei de Deus, para então ele conseguir de fato recuperar a imagem do Pai que havia sido perdida completamente. Existe também elementos, né, que declaram ali qual era o propósito de fato de Cristo ter vindo. Hebreus 2,14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, dentro do grande conflito, esse era o objetivo. Não só salvar o ser humano, mas também destruir o que tinha o poder da morte, que era o diabo. Através da vida de Abraão se percebe também isso, que justamente quando ele se encontrou com Deus foi feita aquela promessa acerca do filho e de uma herança futura, e o Senhor apareceu a Abraão e disse: tua semente eu darei esta terra. Ali ele edificou um altar e ele apareceu. E essa questão da recepção das promessas, né? Lá em Atos 3,25 é feita justamente a aplicação disso, falando assim: vós sois filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: tua semente e todas as famílias da terra serão abençoadas. Então existem esses elementos, essas questões, né? Lá em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como que fossem muitas, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. Será que é possível
possível tornar a morte de Jesus em vão? Quando a gente pesquisa ali na Bíblia, em Gálatas 2:21 fala: e não negligenciando a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Quer dizer, todos aqueles que buscam se justificar perante Deus, guardando os mandamentos e tentando fazer isso por si mesmos, obviamente, estão negligenciando o poder da graça divina de primeiro salvar essa pessoa dos pecados. E aí, no caso, Cristo morreu em vão. Porque se fosse possível, de fato, a um ser humano conseguir vencer por si mesmo, Cristo não precisaria ter vindo, entendeu? Só que a questão é a seguinte: o ser humano, quando peca, ele perde a natureza divina que era apta, de fato, a buscar, cumprir a lei e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas Cristo veio com a natureza caída do ser humano, já de 4.000 anos de pecado, e mostrou que, justamente unindo o poder divino com a força humana, era possível viver sem pecado. Então, assim, a ideia é não Cristo baixar totalmente ao nosso nível, porque ele era o Filho de Deus imaculado, seu caráter era perfeito e tal, mas é nos elevar à condição dele. Ou seja, ele veio nos dar a natureza divina que o ser humano tinha perdido. E sendo participantes dessa natureza, é possível então vencer o pecado unindo todo o esforço humano com o poder divino. Vencer o pecado já nesta vida, entende? Obter a vitória, parar de mandar pecados para o santuário para ele ter que perdoar e assim estar apto a estar em pé no dia do Senhor sem o intercessor, que é o aspecto fundamental para conseguir subsistir nas crises e vão vir principalmente nas perseguições, entende? Então, assim, todos eles foram considerados sujeitos ao pecado, mas em Cristo eles podem ser livres. Em Gálatas 3:22 fala: mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Então tem isso. Como então todos eles podem se tornar filhos de Deus? É bem simples, Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então apenas pela fé nele, Cristo pode ser assim formado dentro dos nossos corações. E por meio do Espírito nos dá poder então para viver uma vida semelhante à vida que ele viveu. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Então a Bíblia ela encerra justamente essas mensagens. Então é necessário buscarmos cada dia mais a comunhão com Cristo, porque a gente pode até conhecer ele de nome, mas sem a comunhão pessoal com ele, será impossível assim sermos reconhecidos e assim consigamos viver de fato uma vida de acordo com a vontade de Deus.